Você já se sentiu pequeno, insignificante, como se suas orações não fossem ouvidas? Imagine um homem, Zaqueu, na multidão que cercava Jesus, com um desejo ardente em seu coração, mas impossibilitado de vê-lo. Essa história, encontrada no Evangelho de Lucas, revela uma verdade poderosa sobre a graça de Deus, capaz de alcançar até os mais improváveis. Zaqueu, cobrador de impostos, era visto com desconfiança e desprezo. Sua profissão o marcava, afastando-o da sociedade e, talvez, até de si mesmo. Mas, em meio à sua condição, ele guardava um anseio profundo por conhecer o Mestre. Este desejo inabalável, por mais que o escondesse atrás das árvores, não passou despercebido por Jesus. Descubra como a história de Zaqueu pode trazer luz e esperança para o seu dia a dia, revelando um caminho para a transformação interior e um relacionamento mais profundo com o divino. Imagine a alegria e o arrependimento de Zaqueu ao encontrar Jesus. A parábola revela como a graça divina pode alcançar aqueles que se sentem perdidos e afastados. Este relato bíblico nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria jornada espiritual. Como podemos reconhecer e acolher a graça de Deus em nossas vidas? Como podemos, assim como Zaqueu, superar os obstáculos e abraçar a transformação? Esta narrativa não é apenas uma história antiga. É um espelho para o nosso presente. Através da jornada de Zaqueu, você encontrará lições práticas e inspiradoras para lidar com suas próprias lutas e desejos. Descubra como a humildade e o arrependimento sincero podem pavimentar o caminho para uma vida mais plena e em harmonia com a vontade de Deus. Aprenda a reconhecer a graça em sua própria vida, a partir da experiência de um homem que, apesar de suas circunstâncias, encontrou a salvação em Cristo. Prepare-se para uma jornada de fé e transformação, inspirada pela história de Zaqueu. No contexto da devoção católica, a história de Zaqueu, narrada no Evangelho de Lucas, assume uma importância crucial. Vivemos em um mundo repleto de desafios, onde a busca por significado e propósito se torna cada vez mais vital. Muitas vezes, nos sentimos perdidos, como se nossas orações não fossem ouvidas, ou como se nossos esforços não alcançassem o resultado esperado. A história de Zaqueu nos apresenta um homem em uma situação socialmente marginalizada. Ele era cobrador de impostos, uma profissão frequentemente associada à desonestidade e à exploração, vista com desprezo e desconfiança. Isso nos permite entender o quão desafiador pode ser lidar com a percepção alheia e com os próprios julgamentos internos. Imagine a pressão social que Zaqueu enfrentava, a dúvida sobre seu valor diante de Deus e dos outros. Entender a importância da história de Zaqueu reside na compreensão do contexto histórico-cultural da época. Na sociedade judaica do primeiro século, a figura do cobrador de impostos era vista como alguém impuro, pecador e afastado de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como nossas próprias escolhas e atitudes podem nos afastar do caminho de Deus, e como a graça divina pode nos alcançar em qualquer circunstância. Para compreender a fundo a mensagem de Zaqueu, precisamos entender os conceitos fundamentais de fé, arrependimento e graça. A fé, no caso de Zaqueu, era o desejo de conhecer Jesus, apesar das barreiras sociais e internas. O arrependimento, demonstrado pela restituição dos bens injustamente obtidos, mostra a importância de reconhecer os erros e buscar a reconciliação. E a graça, a misericórdia divina, é o elemento central, alcançando Zaqueu mesmo em sua condição pecaminosa. A história de Zaqueu nos convida a refletir sobre a nossa própria vida, sobre os nossos julgamentos e as nossas relações com Deus e com os outros. Ela nos ensina que, independente da nossa condição, a graça de Deus pode nos alcançar e nos transformar. Essa é uma lição valiosa para o nosso caminho espiritual e que pode nos guiar em momentos de dúvida e de busca. Descubra como a história de Zaqueu pode transformar sua vida.
Inscreva-se agora mesmo para mergulhar mais fundo nesse relato inspirador. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Seu feedback é crucial para continuarmos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Para as lições da história de Zaqueu em nossa vida devocional, precisamos definir metas claras. O primeiro passo é reconhecer nossa própria condição, assim como Zaqueu reconheceu a sua. Somos todos imperfeitos, com potencial para erros e afastamento de Deus. Imagine um momento em que você se sentiu distante de sua fé. Como Zaqueu, podemos nos esconder atrás de nossas dificuldades, mas a graça divina nos busca. Um objetivo prático é a busca pela humildade. Zaqueu, ao subir na árvore, demonstrou um desejo genuíno de ver Jesus, mesmo em meio à sua condição social. Podemos aplicar isso buscando a verdade em nossas próprias falhas, reconhecendo nossas limitações e buscando a orientação divina. Um exercício diário seria meditar sobre os momentos em que você se sentiu pequeno ou insignificante. Como você pode aplicar a humildade em situações semelhantes? Outro passo fundamental é o arrependimento. Zaqueu, ao devolver o que havia tomado injustamente, demonstrou um sincero arrependimento. Podemos traduzir isso em nossa vida cotidiana, reconhecendo nossos erros e buscando a reconciliação. Imagine uma situação em que você prejudicou alguém. Como você pode aplicar o arrependimento e buscar a reconciliação? Identifique as áreas em que você precisa pedir perdão e agir com mais justiça. A graça divina é o elemento transformador. A história de Zaqueu nos mostra que a misericórdia de Deus é universal, alcançando até os mais afastados. Um passo prático é a oração constante. Peça a Deus que te mostre onde você precisa crescer e como aplicar a humildade e o arrependimento em sua vida. Busque a orientação divina para lidar com as situações que te causam desconforto ou culpa. Finalmente, a perseverança é crucial. Assim como Zaqueu, nossa jornada de fé não será linear. Teremos momentos de dúvidas e desafios. Lembre-se da graça de Deus e da sua capacidade transformadora. Procure apoio em sua comunidade religiosa e busque inspiração na palavra de Deus. A história de Zaqueu nos lembra que a fé é um processo contínuo que exige perseverança e confiança na graça divina. Um ponto crucial na história de Zaqueu, que ressoa com urgência em nossa vida devocional, é o momento em que ele percebe a necessidade de uma mudança profunda. Imagine-se em uma situação onde você se sente distante de Deus, carregando o peso de escolhas passadas ou lutando contra a tentação. Zaqueu, antes de encontrar Jesus, vivia em uma espécie de isolamento, escondido atrás das árvores, desejando o encontro, mas incapaz de superá-lo. Esse é o ponto crucial. A necessidade de romper com o status quo. Em um mundo cada vez mais acelerado e individualista, a busca por conexão espiritual pode ser eclipsada por pressões externas e autossabotagens internas. Como Zaqueu, muitas vezes nos escondemos atrás de nossas atividades, responsabilidades ou medos, evitando a confrontação com nossa verdadeira necessidade espiritual. Imagine a sensação de estar preso em um ciclo de comportamentos repetitivos que te afastam da sua verdadeira essência. O conflito central, então, é a busca por romper com essa alienação. O que nos impede de buscar a proximidade com Deus são os nossos próprios medos, as nossas inseguranças ou a simples falta de coragem de encarar a nossa imperfeição? Zaqueu, ao se colocar na posição de ver Jesus, apesar das circunstâncias, demonstrou um ato de coragem. Esse ato é um reflexo do nosso próprio potencial para a mudança. O problema se manifesta na dificuldade em reconhecer nossa necessidade de transformação. É como se muitas vezes estivéssemos tão focados em nossas atividades diárias que deixamos de lado a busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Imagine um dia em que você percebeu que estava afastado de suas orações,
de suas leituras e de sua comunhão com a igreja. Esse é o ponto crucial. A história de Zaqueu nos lembra que a busca por Deus não é algo opcional, mas uma necessidade fundamental para a nossa jornada espiritual. A urgência da situação reside na possibilidade de perdermos a oportunidade de um encontro transformador. A história de Zaqueu nos alerta para a importância de não nos escondermos das nossas imperfeições. A transformação acontece quando nos permitimos ser vulneráveis, quando reconhecemos a necessidade de mudança e quando buscamos a graça divina. Precisamos, como Zaqueu, encontrar coragem para romper com a nossa zona de conforto e nos colocar à disposição do amor e da misericórdia de Deus. Para entender a fundo a história de Zaqueu, é crucial compreender o contexto social e religioso da época. Zaqueu, cobrador de impostos, era considerado um pecador, alguém afastado de Deus, devido à sua profissão. Isso nos permite analisar como a sociedade pode influenciar nossas percepções e julgamentos, e como a graça divina pode transcender essas barreiras. Imagine a pressão social que Zaqueu enfrentava. Sua profissão era vista com desconfiança, e ele provavelmente era alvo de preconceito e julgamentos. Isso nos ajuda a refletir sobre como nossos próprios julgamentos e preconceitos podem nos impedir de enxergar a graça em outras pessoas. Como podemos evitar julgar antes de compreender? Outro conceito fundamental é a importância da fé. Zaqueu, apesar de sua condição, desejava conhecer Jesus. Sua fé, mesmo escondida atrás das árvores, foi reconhecida por Jesus. Isso nos ensina que a fé verdadeira pode se manifestar em diferentes formas e em diferentes contextos. Imagine um momento em que você sentiu uma forte vontade de buscar a Deus, mesmo diante de obstáculos. Como você pode nutrir sua fé nesses momentos? A história de Zaqueu também nos ensina sobre o arrependimento. Ao devolver o que havia tomado injustamente, Zaqueu demonstra um sincero arrependimento. Isso nos mostra a importância de reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação, tanto com Deus quanto com os outros. Imagine uma situação em que você se arrependeu de algo que fez. Como você pode aplicar o conceito de arrependimento na prática? Além disso, a história de Zaqueu destaca a universalidade da graça divina. Jesus não condenou Zaqueu, mas o chamou para uma vida nova. Isso nos ensina que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente de nossa condição social ou de nossas escolhas passadas. Imagine uma situação em que você se sentiu perdido ou afastado de Deus. Como a história de Zaqueu pode te inspirar a buscar a graça divina? Finalmente, a história nos ensina sobre a importância de buscar a Deus. Zaqueu, mesmo em meio à multidão, não desistiu de seu desejo de encontrar Jesus. Isso nos incentiva a buscar ativamente a presença de Deus em nossa vida, mesmo em meio aos desafios e pressões do dia a dia. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas rotinas diárias? Como podemos criar tempo para buscar a Deus? Compreender esses elementos fundamentais nos ajuda a extrair lições práticas da história de Zaqueu, aplicando-as em nossa jornada devocional. Para aplicar as lições de Zaqueu em nossa vida, podemos começar identificando os nossos próprios árvores, as situações em que nos escondemos de Deus por medo ou vergonha. Imagine que você está evitando se aproximar de pessoas que precisam de sua ajuda por receio do julgamento. Como Zaqueu, precisamos ter coragem de nos colocar em posições de vulnerabilidade para nos conectarmos com Deus e com os outros. Um passo prático é criar um espaço regular para a oração e a meditação. Assim como Zaqueu buscou a presença de Jesus, podemos reservar um tempo para estar em comunhão com Deus. Imagine um horário específico do dia, ou um local tranquilo, onde você possa se conectar com a sua espiritualidade. Como podemos criar um ambiente propício para a oração e a meditação? Outro desafio comum é o julgamento de nós mesmos e dos outros. A sociedade muitas vezes nos coloca em categorias,
e podemos cair na armadilha de julgar as pessoas com base em suas profissões ou circunstâncias. Precisamos nos lembrar da graça de Deus que alcança todos, assim como alcançou Zaqueu. Imagine uma situação em que você está julgando alguém. Como você pode aplicar a perspectiva de Zaqueu para olhar para a pessoa com mais compaixão e amor? Um desafio prático é a dificuldade em perdoar. Se você se sente ferido ou prejudicado por alguém, pode ser difícil aplicar o conceito de arrependimento, assim como Zaqueu fez. Imagine um momento em que você precisa pedir perdão ou perdoar alguém. Como você pode aplicar os princípios da história de Zaqueu para superar esse obstáculo? Como podemos praticar o perdão? A perseverança é fundamental. A jornada de fé não é linear, e haverá momentos de dúvida e desafios. Assim como Zaqueu, precisamos manter a fé e a esperança em Deus. Imagine um momento em que você está sentindo dificuldades em sua jornada espiritual. Como você pode fortalecer sua fé e perseverar, inspirado na história de Zaqueu? Quais recursos você pode utilizar para se manter conectado com Deus? Para aprofundar nossa compreensão da história de Zaqueu, vamos analisar como a sua transformação impactou sua comunidade. Imagine o impacto que a decisão de Zaqueu teve sobre as pessoas que o conheciam. Ele não apenas mudou sua vida, mas também influenciou positivamente a vida de outras pessoas, mostrando que a fé verdadeira pode gerar transformação em escala. Um exemplo disso é o exemplo de Zaqueu como um modelo de arrependimento genuíno. Ele não apenas reconheceu seus erros, mas também agiu para corrigi-los, devolvendo o que havia tomado injustamente. Isso nos inspira a refletir sobre como podemos, em nossas próprias vidas, demonstrar arrependimento genuíno, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Outro aspecto crucial é a importância da humildade na jornada espiritual. Zaqueu, ao subir na árvore, demonstrou um desejo genuíno de ver Jesus, apesar de sua condição social. Essa humildade é fundamental para reconhecermos nossa necessidade de Deus e para recebermos sua graça. Imagine um momento em que você se sentiu orgulhoso ou superior a alguém. Como a história de Zaqueu pode te ajudar a reconhecer a importância da humildade em sua jornada espiritual? Agora, imagine um caso de estudo. Um jovem que, como Zaqueu, trabalhava em uma empresa e se sentia pressionado a tomar decisões questionáveis para se manter no cargo. Ele percebe que suas ações estão o afastando de seus valores e da sua espiritualidade. Ele se lembra da história de Zaqueu e decide pedir perdão pelos seus erros e buscar uma nova direção profissional. Isso mostra como a história de Zaqueu pode ser aplicada em contextos modernos, inspirando a busca por uma vida mais íntegra e em harmonia com os valores espirituais. Considerando o exemplo de Zaqueu, podemos analisar como a sua jornada se conecta com nossa própria busca por um relacionamento mais profundo com Deus. A história de Zaqueu nos ensina que a fé verdadeira não é estática, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. A jornada de Zaqueu nos mostra que a graça de Deus está disponível para todos, e que a busca por uma vida mais plena em Cristo é um caminho de aprendizado e crescimento constante. Finalmente, a história de Zaqueu nos lembra da importância de buscar a Deus em todas as situações. Independentemente das circunstâncias, podemos sempre recorrer a Ele para obter orientação e força. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida cotidiana? Buscando a presença de Deus em todos os momentos. A história de Zaqueu, além de ser um relato bíblico inspirador, possui implicações práticas para a vida devocional moderna. Diversos estudos sobre liderança e ética demonstram a importância de princípios como humildade, arrependimento e busca pela justiça, elementos presentes na jornada de Zaqueu. Pesquisas mostram que indivíduos que demonstram esses valores tendem a ter relacionamentos mais saudáveis e a contribuir positivamente para suas comunidades. Um estudo publicado na revista Journal of Religious Ethics analisou a correlação
entre práticas religiosas e comportamentos éticos. Os resultados indicaram que indivíduos que se engajam em práticas de fé, como oração e estudo da Bíblia, demonstram maior tendência a agir com justiça e compaixão, princípios fundamentais na história de Zaqueu. Isso nos mostra que a prática da fé, inspirada em exemplos como Zaqueu, pode trazer benefícios tangíveis para a vida cotidiana. Imagine um empresário que, inspirado na história de Zaqueu, percebe que suas práticas comerciais não estão alinhadas com seus valores éticos. Ele decide fazer uma avaliação profunda de suas estratégias, reconhecendo suas falhas e buscando a justiça em suas transações. Essa decisão, baseada nos princípios da história de Zaqueu, pode resultar em uma empresa mais ética e um ambiente de trabalho mais justo, beneficiando não só os funcionários, mas também a comunidade em que a empresa está inserida. Além disso, a história de Zaqueu nos convida a refletir sobre a importância da busca por Deus em meio às pressões do dia a dia. Diversas pesquisas demonstram que indivíduos com uma forte conexão espiritual tendem a lidar melhor com o estresse e a encontrar propósito em suas vidas. A história de Zaqueu, portanto, nos apresenta um modelo para lidar com as dificuldades, buscando a orientação divina em meio às lutas e incertezas. Um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da USP analisou a relação entre práticas de fé e bem-estar psicológico. Os resultados sugeriram que a prática regular de atividades religiosas, baseadas em exemplos como Zaqueu, pode contribuir para a redução do estresse e para o aumento da resiliência. Isso demonstra a importância da história de Zaqueu, não apenas como uma narrativa espiritual, mas também como um guia para lidar com os desafios da vida moderna. A história de Zaqueu, portanto, transcende o contexto religioso, oferecendo lições valiosas para a vida moderna. Ela nos inspira a buscar a humildade, o arrependimento e a justiça em nossas ações, promovendo uma vida mais ética e significativa. Isso nos convida a refletir sobre a importância de nossos valores e como podemos aplicar esses princípios na nossa jornada diária. Agora, vamos abordar algumas questões que podem surgir sobre a aplicação prática da história de Zaqueu. Muitas pessoas se perguntam: como posso aplicar esses princípios em situações complexas do dia a dia? A resposta está em reconhecer que a jornada de Zaqueu não foi instantânea. Foi um processo de crescimento e transformação. Um ponto importante é a necessidade de autoavaliação constante. Assim como Zaqueu precisou reconhecer suas ações passadas, nós precisamos nos questionar sobre nossas próprias escolhas e comportamentos. Um exercício interessante é anotar em um diário os momentos em que você se sente afastado de seus valores espirituais. Isso te ajudará a identificar padrões e a buscar maneiras de agir de acordo com a vontade de Deus. Outro ponto crucial é a importância do perdão. Imagine que você está em conflito com alguém. A história de Zaqueu nos inspira a perdoar, assim como ele buscou a graça divina. Lembre-se, o perdão não significa esquecer, mas sim reconhecer a necessidade de seguir em frente e buscar a reconciliação. Um estudo da Harvard Business Review mostra que o perdão pode melhorar a saúde mental e as relações interpessoais. E quanto ao medo de ser julgado, Zaqueu, apesar do risco, buscou a presença de Jesus. Isso nos ensina que a fé verdadeira supera o medo do julgamento. Um exercício prático é identificar as suas inseguranças e medos. Em seguida, imagine-se em situações semelhantes à de Zaqueu, buscando a coragem para agir com base em seus valores. Lembre-se, a graça divina está disponível para todos. Por fim, como podemos manter a motivação para aplicar esses ensinamentos? A chave está na perseverança. A jornada espiritual é um processo contínuo, cheio de desafios e recompensas. Assim como Zaqueu, precisamos ter fé e perseverança para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Um estudo recente indica que a prática regular da gratidão está relacionada a um maior bem-estar emocional.
Pratique a gratidão diariamente para fortalecer sua jornada espiritual. Em resumo, a história de Zaqueu nos oferece um mapa para uma vida mais plena e em harmonia com os valores espirituais. A chave está na autoavaliação, no perdão, na humildade e na perseverança. Lembre-se, a graça divina está sempre disponível para aqueles que buscam. A história de Zaqueu nos convida a uma jornada de autoconhecimento e transformação. Aprendemos que a graça divina está disponível para todos, independentemente de nossas circunstâncias. Zaqueu, um cobrador de impostos visto com desconfiança, encontrou em Jesus a esperança de uma vida nova, baseada na humildade, no arrependimento e na busca pela justiça. Essa jornada, como a de Zaqueu, não é um destino final, mas um processo contínuo. O primeiro passo é a autoconsciência, reconhecer nossas falhas, nossos medos e nossos desejos ocultos. Assim como Zaqueu se colocou em posição de vulnerabilidade para encontrar Jesus, nós precisamos nos abrir para a possibilidade de crescimento espiritual. O segundo passo é a prática do arrependimento. Não se trata apenas de reconhecer os erros, mas de agir para corrigi-los. Imagine Zaqueu devolvendo o que havia tomado injustamente, uma ação que demonstrava sua disposição em mudar. A partir disso, podemos aplicar essa lição em nossas vidas, buscando a reconciliação e a justiça em nossas relações. O terceiro passo é a perseverança. A jornada de fé não é linear. Haverá momentos de dúvida e desafios, mas assim, como Zaqueu, devemos manter a fé e a esperança em Deus. A perseverança é fundamental para superar obstáculos e continuar crescendo em nossa jornada espiritual. Ao aplicar esses ensinamentos, colheremos frutos significativos. Descobriremos uma maior clareza em nossos valores, uma vida mais plena e significativa, e relacionamentos mais saudáveis. Imagine o impacto positivo que você pode ter em sua comunidade, inspirando outros a buscarem a transformação. Agora é hora de colocar em prática o que aprendemos. Comece hoje mesmo com um pequeno ato de humildade, perdoando alguém que te magoou, ou buscando uma oportunidade de ajudar alguém que precisa. A jornada de Zaqueu continua em nós. Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo. Juntos podemos nos inspirar e crescer em nossa fé. A história de Zaqueu nos deixa com uma profunda reflexão. A graça de Deus é ilimitada e está disponível para todos, independentemente de nossas origens ou escolhas passadas. Ele, um cobrador de impostos considerado impuro pela sociedade, encontrou em Jesus a oportunidade de uma vida nova, baseada na humildade e no arrependimento. Essa lição transcende o tempo e o espaço, oferecendo-nos um guia para a nossa jornada espiritual. A humildade, como a de Zaqueu ao subir na árvore, é fundamental para reconhecermos nossa necessidade de Deus e para recebermos sua graça. Imagine-se em situações desafiadoras, como Zaqueu, e encontre a coragem para buscar a orientação divina. O arrependimento, demonstrado pela restituição dos bens injustamente obtidos por Zaqueu, é crucial para a nossa transformação interior. Reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação, tanto com Deus quanto com os outros, é um passo fundamental para uma vida mais plena. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossos relacionamentos diários? A perseverança, por sua vez, é a chave para mantermos o foco em nossa jornada espiritual. Assim como Zaqueu, enfrentaremos momentos de dúvida e desafios. A história dele nos inspira a manter a fé, mesmo diante das dificuldades. Como podemos nutrir a nossa perseverança em meio às tempestades da vida? Por fim, a história de Zaqueu nos convida a um profundo exercício de compaixão. Ao olharmos para a nossa própria jornada, assim como para a de Zaqueu, podemos enxergar a beleza da graça divina que nos acompanha. A sua história nos encoraja a olhar para os outros com mais compaixão, reconhecendo a necessidade de perdão e aceitação, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles ao nosso redor. Que a história de Zaqueu nos inspire a buscar a transformação,
interior, a cultivar a humildade, o arrependimento e a perseverança. Continue explorando a palavra de Deus, buscando mais conhecimentos e insights sobre a fé e a jornada espiritual. Compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares. E juntos, sigamos em busca de uma vida mais plena em Cristo.